Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui, Pastor Ricardo, do canal De Olho no Texto. Quero agradecer a você que faz parte desta família, desta pequena comunidade, mas com a sua ajuda ela tem crescido. E continuo te pedindo, em todos os vídeos ali, você dê a sua curtida, o seu joinha, compartilhe com o maior número de pessoas possível, porque dessa forma nós conseguiremos, em nome de Jesus, novos inscritos. E teça ali também o seu comentário. Ele é de fundamental importância para que não somente eu, mas também a plataforma entenda que o conteúdo que está sendo passado está sendo bem recebido pelas pessoas que estão na escuta, que fazem parte desta pequena comunidade. Amados e amadas, quero eu dar início hoje a uma resenha sobre o livro de Gálatas, ou seja, vamos estudar versículo por versículo. Pretendo fazer de uma forma bem simples, mas bem objetiva, bem profunda, sem teologizar, mas procurando fazer com muita humildade, com muito esmero, porque na verdade nós estamos falando da palavra de Deus. E através desta resenha eu pretendo crescer na graça e no conhecimento juntamente com você. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1, o qual nos diz: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Amados e amadas, aqui neste versículo nós vemos claramente um chamado especial. É do nosso conhecimento que Paulo, ele foi um grande perseguidor da igreja. Paulo era um homem que tinha conhecimento teológico. Paulo conhecia em profundidade a lei e os profetas. Paulo conhecia minuciosamente todos os preceitos, toda a tradição judaica. E justamente por isso ele era um perseguidor, porque ele achava que aqueles homens, aquelas mulheres que surgiram em seus dias eram baderneiros, eram pessoas que queriam apenas ali conturbar os dias, deturpar a lei e a tradição. Mas aí Jesus, tendo um propósito na vida daquele homem, que até então era perseguidor, Jesus vai chamá-lo, Jesus vai marcar um encontro especial com Paulo. E a partir deste encontro, Paulo passa a ser verdadeiramente um servo. A partir deste chamado especial. Por que eu digo especial? Porque Paulo, ele não passou ali, ele não teve a felicidade de estar lado a lado com Jesus, como os outros apóstolos tiveram. Ele não presenciou os milagres, ele não presenciou o anúncio do reino que era chegado. Mas aí Jesus, com este chamado todo especial, chega até a presença de Paulo e o chama, e o convida, e Paulo aceita, Paulo abraça esta causa, Paulo abraça este chamado, e aquele homem que até então era um grande perseguidor da igreja em seus primeiros anos, passa agora a ser um grande apologeta, passa agora a ser um servo verdadeiro, um ferrenho defensor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como Paulo, amados e amadas, a leitura nos mostra que eu e você também temos um chamado especial, porque nem eu nem você presenciamos os feitos de Jesus, mas nos emocionamos quando lemos na Sagrada Escritura os milagres, o anúncio daquele Evangelho verdadeiro.
Eu e você, nós não passamos ali lado a lado com Jesus, mas nós sabemos e cremos que hoje Ele está aqui ao nosso lado, dia após dia. E Ele também nos chama, Ele nos convida a nós sermos assim como Paulo, homens e mulheres que defendam a sua palavra, que sejam apologetas do verdadeiro evangelho. Sublinhe o nome Paulo e coloque o seu. Sublinhe a palavra apóstolo e coloque aí minha missão, porque hoje essa missão é sua. O mundo necessita de homens e mulheres que preguem o verdadeiro evangelho. O mundo necessita de homens e mulheres que tenham verdadeiramente um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque hoje o que nós mais vemos, e isso é para a tristeza da igreja, não generalizando, mas grande parte da igreja mundo afora está com dirigentes, está com pastores que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que ainda não se converteram à palavra do Todo-Poderoso. Homens e mulheres que se auto-intitulam apóstolos, se auto-intitulam apostolisas, mas na verdade, amados e amadas, são pessoas que pregam um evangelho, que pregam uma mentira, mas que para muitos tem cara de verdade. E justamente por isso a igreja está passando por uma grande crise espiritual, porque nós estamos deixando de ser os Paulos dos dias de hoje, porque nós ainda não abraçamos ferrenhamente a causa do evangelho. Mas o chamado está aqui, e ele é feito não por homens. Não é o apóstolo, o pastor que te levanta a diácono, a obreiro. Não é o pastor que te consagra a presbítero, a evangelista, a pastor. Não, irmãos, irmãs. É o próprio Senhor Jesus que te convida, que te chama, assim como Ele chamou Paulo. Esse chamado é todo especial e direcionado a você. Este chamado especial não morreu com Paulo, mas ele está se eternizando na minha e na sua vida. Ele hoje está presente dentro da igreja gloriosa. E essa igreja gloriosa, ela precisa cada vez mais de homens e mulheres que abracem a causa do verdadeiro evangelho. E dessa forma nós sejamos ferrenhos defensores, ferrenhos apologetas da palavra verdadeira, e façamos cair por terra um evangelho que está sendo pregado, um evangelho de prosperidade, um evangelho de mérito, um evangelho de conveniências, um evangelho de movimentos estereótipos, um evangelho de histeria, um evangelho somente de carne. Abracemos a causa, assim como Paulo abraçou. Sejamos hoje os Paulos que a igreja precisa ter. O versículo continua falando da ressurreição de Jesus Cristo. E foi exatamente esta ressurreição, amados e amadas, que nos credenciou a morarmos nas mansões celestiais, que nos credenciou a passarmos toda uma eternidade com Deus. Quando Jesus vem ao mundo, anunciando o reino, pregando o evangelho, ele vai ali cumprir com a sua missão, porque ele viu dos altos céus e por isso ele saiu da sua glória. Ele viu dos altos céus que a humanidade estava fadada ao inferno. Ele viu dos altos céus que o mundo estava inserido em um contexto pecaminoso, em um contexto de iniquidade, e isso os levaria a uma eternidade no inferno, a uma eternidade no lago de fogo. E não é a vontade de Deus que o homem se perca. Ele quer que todos, na sua vontade, se salvem. Mas o homem, por vontade própria, cada vez mais procura se desviar de Deus. E infelizmente esses homens já chegaram dentro das nossas igrejas em quase sua totalidade. Homens que estão à frente de ministérios e se corromperam pela avareza ao dinheiro. Homens que estão na direção de congregação e na verdade não estão pregando
o evangelho, mas estão pregando um evangelho falsificado, que para muitos tem cara de verdade, mas ao fundo é uma grandíssima mentira. Por isso, amados e amadas, é preciso que eu e você abracemos, assim como Paulo abraçou, abracemos a causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e anunciemos, aonde quer que possamos estar, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Façamos isso e com certeza teremos uma igreja vitoriosa, com certeza ganharemos mais almas para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe.